Confirmado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Partido Republicanos, como relator do projeto da anistia e condenados pelos atos do 8 de janeiro, o deputado Paulinho da Força, que é do Partido Solidariedade, é alvo de um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal. E tem outra denúncia remetida à Justiça Eleitoral de São Paulo, onde foi trancada por decisão liminar de um ministro da Corte Suprema, Dias Toffoli. Essa medida foi contestada pelo Ministério Público Eleitoral. João, tem alguma lógica colocar alguma pessoa que está sendo investigada no STF para pautar e ser relator de uma lei que o STF não quer? Não, tanto para a direita, que hoje é a oposição, para quem defende o justo, o correto, não. Agora, para esses donos do sistema, com toda certeza. É importante dizer, o Paulinho não representa a direita de maneira nenhuma, muito menos o centro. O Temer, que lá estava, não tem cargo. Qual que é o cargo do Michel Temer? Ele é um dos 5 donos do Brasil, ali no contrato social do Brasil. Não existe a presença do Temer. E conforme saiu na mídia, não há uma clareza se isso é verdade, que estaria participando da reunião de forma online ministros do Supremo. Se isso aconteceu de fato, conforme saíram nas notícias, era para o Congresso agir, interditar essas pessoas, afastá-las liminarmente dos seus cargos. Porque eles não estão nem mais nenhuma preocupação com a liturgia mínima, não é, Segre? É uma liturgia mínima, não pode o ministro, o relator lá, o deputado ir lá encontrar o juiz do STF, o Temer, o Aécio, para mudar o nome do PL que foi aprovado no dia anterior à urgência, não faz sentido algum. Então, se rolou essa reunião, é um escândalo por si só. Mas agora fica também na nossa frente, assim, né, que esses acordos que a oposição, a direita, faz nos bastidores, né, porque sempre tem um acordo, a celebração, todos ganham engajamento, né? Muitos deles ganham mais de engajamento do que salário de deputado, parece que são replicadores de notícia, e no dia seguinte é sempre o balde de água gelada. Então, qual que é a de vocês? Por favor, expliquem, porque até agora as explicações não convenceram, viu, Segre? Mas, como se tudo estivesse complicado na Câmara dos Deputados, aparece agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que já tem um texto pronto em alternativa a proposta defendida pela oposição da Câmara por um projeto de anistia que contempla envolvidos em autos golpistas e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, Alcolumbre, deve apresentá-lo na próxima semana. Alcolumbre disse que ainda aguarda as movimentações. O presidente do Senado disse, abre aspas, eu vou esperar primeiro o que a Câmara vai decidir. O meu projeto está pronto, mas vou esperar o de lá, pela Câmara de Deputados. Se não resolverem, na semana que vem, eu vou tomar uma decisão. Fecha aspas. E aí, Suano, que projeto vamos ter? A gente está vivendo uma ação completa de esquizofrenia, porque você tem discursos diversos para falar sobre a mesma coisa, nenhum deles tem concatenação lógica, nenhum deles converge para nada. O mais interessante, se a gente pega, por exemplo, posso ver uma brincadeira que talvez não caiba, mas do pacto que ali estava sendo, poxa, faltou encruzilhada, porque seres da sombra, eles precisam ter uma encruzilhada para que eles possam realmente fazer um pacto. E é até muito curioso, porque na relação entre seres desta magnitude, não existe relação de amizade, só existe uma relação de suzerania e vassalagem. Tem aquele que é o que obedece e aquele que é o que manda. Repete, gostei. Repete essas palavras. Como que é? Entre indivíduos dessa categoria, desse nível de sombra nas suas almas, não existe relação de amizade. É apenas relação de suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem. Você tem o Lorde do Mal que está mais alto e ele apenas comanda. Não à toa, certamente, receberam telefonemas daquele que pode ser o suzerano de todos eles. E não é o Temer. Porque o Temer, na realidade, ele é uma figura muito curiosa, porque o Temer é aquele cara que ele trabalha apenas nos bastidores. O sonho do Temer seria, já que ele não consegue ser um líder, seja por arregimentação popular, e ele não consegue ser um líder por articulação, porque ele perdeu a credibilidade, seria ser uma espécie de Rasputin, um bruxo, que está lá só falando, mas ele não tem um estofo para ser um bruxo que pode ser aquele que fala no ouvido daqueles que são realmente os poderosos. Mesmo porque o poderoso, o suzerano máximo que deve estar no STF e não é o Alexandre de Moraes, não vai querer perder tempo ouvindo, porque sabe que ele não tem o que falar. Porque ele olha para o Temer e identifica a sua verdadeira dimensão. O Temer é um cara que está preocupado apenas, o Vasílio falou, ele sai do gelo. Ele está apenas dizendo, não, ainda estou vivo, eu estou, afinal de contas, eu sirvo para alguma coisa. Mas ele realmente perdeu a serventia. Aí você vê essas 3 personagens, vê um cara como o Paulinho da Força, que para mim,
Ele representa aquilo que nós temos de pior na ideia de centro fisiológico. Porque ele é um cara que vem de uma central sindical que dizia que era uma central sindical de centro-direita, mesmo que seja defendendo os trabalhadores, porque defendia, afinal de contas, uma relação equilibrada entre patrão e empregado. Conversa fiada. Ele não é nada, ele é apenas um negociador. O pior de tudo é que quando a gente volta, e eu vou encerrar exatamente nisso, o pior de tudo é que quando a gente volta para entender a ideia de pacto, se o Hobbes estiver certo, e eu acho que está, razão pela qual o Hobbes, quando dizia Hobbes e o Batman. Não, Hobbes não, o Batman veio depois. Mas quando o Hobbes falava, com Hobbes, puta, agora me atrapalhei com o nome, o Thomas Hobbes, quando ele falava a respeito da necessidade de um pacto social, e o pacto social fundava o Estado, e que o Estado trazia o contrato, é que ele dizia muito claro, o pacto não é a entrega da coisa. O pacto é a promessa da entrega da coisa. Essa é a razão pela qual a gente precisa ter o Estado para transformar o pacto no contrato, e o contrato não, é a entrega da coisa, porque tem alguém que exige. Qual é a grande questão? Existe pacto entre seres das sombras? Não! Porque você vai acreditar no que eles estão falando. O problema não é o pacto entre eles, porque tem uma relação de suzerania e vassalagem. Nós, sociedade, não podemos fazer pacto com eles, porque eles não vão entregar nada. É apenas a promessa de entrega das coisas. Agora, a audiência, você já viu que quando o professor Suano disse que vai terminar, não termina nada. Que 30 segundos, passou mais de 2 minutos. André. Segre, o ponto, a gente está discutindo aqui a presença dessas pessoas nessa reunião. Agora, o ponto que precisa também ser discutido é a ausência da oposição nessa reunião, né? Quer dizer, então, quer dizer, onde está a oposição? A gente a oposição, ela brigou por uma pauta, foi excluída da anistia. Exato. Então, quer dizer, onde que está a oposição ali? Onde que está a oposição em qualquer outro lugar que trata dessa questão? Hoje é sexta, eles já estão nas bases. Eles não estão mais lá para tracionar. O André pegou a manobra estratégica deles, é isso mesmo. Eles estão fazendo excluíram a oposição da anistia. Excluíram a oposição e praticamente estão dizendo, nós vamos ganhar de 2 formas. Ou a gente vai impor o que a gente quer, ou então vocês vão perder o tempo necessário para substituir esse relator que foi imposto pelo STF ou pelo Hugo Mota. E a gente perde no fator tempo. Genial. E além da oposição ter sido excluída da anistia, tem um ponto que é mais grave. Se for da encruzilhada, que faltou a encruzilhada está ali. E a encruzilhada é justamente para a oposição. A oposição está numa encruzilhada agora, que é ter de decidir se vai aderir a essa anistia, que é uma anistia fake. É isso aí. E com isso, se não aderir, vamos falar mas vocês não queriam? Vocês falaram tanto de anistia. Ou se ela vai virar as costas para essa anistia, que pode aliviar a barra, ou parte, pelo menos, em parte das penas dos réus do dia 8. Se a oposição se voltar contra essa anistia, pode também se voltar contra, no mínimo, um unguento, um alento, algum tipo de afago aos réus do dia 8 e podem, com isso, perder eleições. Eles vão empurrar a ideia de anistia possível. Não é anistia possível. Isso. Se for para pacificar o país, não é anistia possível. É a anistia necessária. Aquilo que você praticamente colocou no teu editorial. Mas, Edu, prepara aí, se pudermos, aquele vídeo sobre a anistia, que o professor Suano tem que tomar água, que não está deixando falar nem o João nem o Eduardo. Vai preparando e me avisa, por favor. Mas aí tem uma situação também que me pareceu estranha, porque essa dosimetria, eu imagino, porque não temos a mínima ideia do que foi falado, poderia ser, vamos retomar como válido aquele período que as pessoas estiveram presas, já pagaram a pena, vai todo mundo para casa, mas quem se dá mal é Bolsonaro, são os do núcleo. Continuo pensando que tem alguma coisa nessa estratégia que me chama a atenção, porque tem reuniões que são reservadas. Não precisavam sair os 3 dizendo agora estamos tranquilos, sociedade, fica tranquilo, porque com o Temer e o Aécio, o Temer até entendo, porque ele conhece muitos bastidores da Câmara dos Deputados, ele sabe como trabalhar. Se não estou errado, foi 4 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Então ele conhece como funciona. De fato, o que o João mencionava é muito válido. Ele articulou na Câmara dos Deputados quando ele era presidente porque ele conhecia. E não tinha fama nenhuma, ele era impopular. Totalmente. Mas Aécio Neves,
O Aécio entrou em penúltimo como deputado federal de Minas. Tem a ver Aécio Neves com esse projeto? Isso que chama a atenção. João, qual é a tua ideia? Não, pois é, não tem nenhuma relação o Aécio Neves lá, ele nem tem essa força, ele já foi presidente ali da Câmara em algum período, ele tinha uma força política antes até vazarem aquelas gravações. Agora me parece que o grande objetivo é sempre poupar os deuses supremos, né? Porque nesse projeto de dosimetria, eles continuam lá com as decisões válidas, institucionalidade, tudo valendo, conforme eles falam, e escapam de qualquer forma de responsabilização. Vamos lembrar que a oposição, os deputados, se desgastaram bastante para aprovar essa chamada PEC de forma malandra, chamada PEC da blindagem pela mídia tradicional, que não era PEC da blindagem, é uma PEC de reação. É óbvio que o Congresso, sempre as reações do Congresso são as piores possíveis, a gente observa na prática. Mas é uma reação, um grito de socorro. Ó, Supremo, para de me esmagar aqui, pelo amor de Deus, eu tenho minhas prerrogativas, não quero mais ser julgado por vocês. Agora, isso está bem claro para mim, é poupar eles, viu, Segredo? Poupa os juízes, eles ficam lá tranquilos, porque precisaria se discutir futuramente a responsabilização de todos, né? Inclusive do Flávio Dino, entre outros ali, que tem responsabilidade por abuso de autoridade. E me parece que é mais um tema que vai ficar para o ano que vem. Ó. Fica para a eleição ano que vem, fica anistia, fica tudo para o ano que vem e vai cozinhando o Bolsonaro ali, deixando ele sem comunicação e vamos tocando e já põe algum candidato aí que ainda que sem a bênção do Bolsonaro a gente empurra para eles.